que até hoje nunca foi reconhecido lá em Jerusalém. Nunca a igreja de Jerusalém, os apóstolos, reconheceram Paulo como um apóstolo de Jesus Cristo. Separaram Matias por algum tempo, porque era amigo, deve ser algum parente. Como tem hoje, é só parente nos púlpitos, é só parente. O meu filho vai ser pastor, o meu genro é pastor, o meu fulano não sei o quê. E é só parente, é uma parentela. Mas o que Deus disse para Abraão? Sai do meio da tua parentela. É só aquela parentela, é só os meus. Até hoje, ninguém reconhece ele como um apóstolo. Mas ele foi depois de Jesus, ele foi o maior. Ele destruiu todo o sistema. Ele transformou o mundo. Ele virou o mundo da época de cabeça para baixo. Destruiu tudo. Pregando a palavra. Se vocês lerem a Bíblia, vão encontrar que cada vez que Paulo saía para uma viagem, era uma equipe diferente. A equipe, aquela que foi primeira vez, não aguentava. O homem só pregava a verdade. Deus falava direto com Paulo. Jesus descia lá no céu e falava com Paulo. Paulo, amanhã vai acontecer assim, assim, assim. Eu acho que Jesus nosso mudou. Ou deve ter ficado velho. Não fala mais com os crentes. Eu estava falando com uma irmã na África, e ela disse, irmão, eu perdi 4 filhos de cólera. Esse filhinho que eu estou aqui agora, que o Senhor orou e ele está aqui vivo, ressuscitado. Eu perdi 4. E Deus falou comigo ontem, irmão, que vai nos dar toda a tabanca. O que é uma tabanca? Um bairro no meio da selva. Todos vão ser crentes. Quantos tem mais ou menos? Uns 1.200. Assim, contando com os meus parentes, mais de 200. Da minha etnia tem mais de 700. E Deus me disse ontem, quando eu conto no Brasil que Deus falou com fulano, alguém disse, o irmão deve estar delirando. É uma loucura. Como que Deus vai falar com um analfabeto? Deus tem que falar com um teólogo. Deus tem que falar com um filósofo. Irmãos, olha o que diz a Bíblia em Mateus 11:25. Eu ocultei aos sábios entendidos e revelei aos pequeninos. Revelei a palavra aos pequeninos. Ele não está dizendo que revelou ao mendigo. Ele revelou ao pequenino. Que pequenino, que situação se coloca essa palavra? E que significado tem ela? Ele está dizendo, aqueles que de coração puro me buscam, me encontrarão. Eles, os humildes, que têm o coração na minha obra. Que quando o irmão está morrendo de fome lá no outro país, ele está sentindo dores aqui, está chorando e chorando e chorando. E lágrimas correm do seu rosto. Homens e mulheres desanimados nas igrejas, cultos de libertação para crente. Eu estive num culto de libertação para crente, eu nunca vi disso na minha vida. Eu estou há 35 anos nessa denominação. Há 35 anos. Há 35 anos dentro da igreja. Há 35 anos. Me converti. Tive encontro com Deus só faz 12 anos. Por isso que eu estou na missão há 10 anos. 35 anos eu vi a mesma bajulação, a mesma coisa arada. Chegava a assistir uma autoridade, era aquela coisa arada, aquela bajulação. Mudava-se a liturgia do culto, trocava-se, se ia cantar uma pessoa humilde de violão, trocava-se. Botava o pianista, botava o tecladista, botava alguém para declamar uma poesia, porque chegou uma autoridade tal. Não é assim que se prega a Bíblia! A Bíblia não se prega desta maneira! Engana-se! Engana-se! Enganando-se a si mesmo. Olha o que Paulo fala. Eu gosto de ler a Bíblia. Olha o que Paulo fala para os conselhos que Paulo dá a nós os crentes que verdadeiramente precisamos de Jesus Cristo. É todo dia tem que se buscando a Deus. A Bíblia diz conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Quando morrem milhares e milhões, que eu tenho que tropeçar, às vezes, em cima de cadáveres, para poder passar, para pregar do outro lado do bairro, tropeçar em cadáveres que estão sendo comidos por corvos, e eu digo assim, me ajude, eu preciso de socorro, socorre-me! E as pessoas estão meio surdas. Estão dizendo, meu Deus, mas o pastor disse que se nós dar 10 mil lá na igreja, ganharemos 20. Se nós der 1.000, Deus vai nos dar 10 mil. Mas da onde tiraram isto? Ninguém mais lê a Bíblia. Ninguém quer mais saber de Bíblia.
Eu tenho que viajar ainda, agora no comecinho do mês. Eu tenho que viajar este ano ainda, para um país onde eu nunca pisou um pé de crente, onde nunca pisou um pé de cristão, onde nunca pisou um pé de católico. Um país 100% islâmico. E eu corro nas igrejas e digo, por favor, socorro. Eu preciso de socorro. Está aqui o meu trabalho. Eu já fiz esse trabalho. Eu vou fazer outro. Me socorre, me ajudem, me contribuem comigo. E as pessoas olham para mim e dizem, meu Deus. Os líderes, né? Os líderes, porque a culpa não está na ovelha. Não, quem tem culpa é o pastor. Porque o pastor, ele que conduz as ovelhas. Eu não culpo o povo, não. Jesus não veio julgar o povo, ele veio julgar o pecado. Mas tem um ditado que eu posso usar como um provérbio aqui, e você vai entender. Os criadores de porcos criam muitos porcos. E eu estava falando com um deles e disse, olha, eu tenho um porco que eu não mato porque eu acho bonito. Por quê? Ele está tão grande, tão gordo, que ele come já sentado. A culpa não é do porco comer sentado o milho. A culpa é minha que dou o milho para ele. O que eu estou dizendo com isso? A culpa não é do pastor estar lá sentado no trono, do sacerdote sentado no trono, do líder estar sentado no trono, comendo e bebendo do melhor. É claro que tem que comer e beber o melhor, porque o nosso Deus é pai, não é padrasto. Mas temos que lembrar da viúva, do órfão, que morre a cada dia, a cada hora, tanto aqui como lá fora. Milhares e milhões morrem. E eu pego esse evangelho medíocre, esse evangelho ridículo que eles estão pregando por aí. Evangelho da prosperidade, que quem só prospera é o sujeito que prega. Sujeito que está ouvindo não tem 1 quilo de feijão para comer. Mas ele não tem culpa de estar prosperando, porque eu estou botando nele comida, estou enfiando nele as ofertas, estou enfiando nele o milho, eu estou fazendo ele engordar. Mas quando eu ler a Bíblia e converter-se-me e deixar o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito, não esse êxtase que está por aí, essa alegriazinha que está por aí, que uns caem para trás, outros caem para o lado, é uma bobagem. É uma bobagem. Eu posso usar essa palavra. É uma frescura. E não devia falar de teologia porque eu tenho curso teológico. Eu tenho ETADS 2 vezes, eu tenho FAITEL. Eu tenho. E eu posso dizer eu, baseado em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E sabe por que eu falo com essa ousadia? Porque eu vivo isto. O homem é fruto do seu ambiente. Todo dia eu tenho que repartir um prato de arroz com um africano, porque senão ele morre de fome. Todo dia eu tenho que quebrar o pão em 4 pedaços e dar um pedaço para cada um, porque tem alguém do meu lado pedindo comida. Todo dia. E tem mais uma heresia que eles pregam por aí. Agora teve um pastor que mandou umas cartas por aí dizendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ai, 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 ai. Jesus está voltando, irmão? Então tá. Primeiro eu olhei para o céu e não vi ninguém. Porque essa vinda de Jesus Cristo aqui, escrita na Bíblia em 15:52 de 1 Coríntios, diz assim, ó, que vai ser no abrir e fechar de olho. Então ele não está voltando. Jesus Cristo voltará. Ao sinal do Pai, ele voltará. A Bíblia diz também em Pedro que ele tarda, mas não falha. Embora alguns muito tenham ela por tardia, mas ele não vai faltar. Ele vai vir na hora certa. Diz a Bíblia que ele vai vir como ladrão de noite. E o ladrão não avisa quando vai chegar na tua casa. Chega quando você não está. Chega quando você está dormindo. E arrebata o que ele quer. Jesus vai chegar como ladrão. Ele usou esse exemplo. Eu vou chegar de noite. E nós estamos vivendo hoje à noite. A Bíblia diz no 24 de Mateus que nós estamos vivendo a hora final. Aqui na Bíblia está dizendo aqui, no 24:12 diz assim, por se multiplicar a iniquidade. Está vendo que crente não se desvia mais? Notaram que não há mais disciplina na igreja? Notaram? Não precisa. O crente está desviado da igreja, desviado do caminho dentro da igreja. Lá no púlpito. Tendo visão de anjo, tendo visão de vulto preto, tendo visão de bruxa, tendo visão de anjo com serrote, anjo com machado. O irmão me contou que esse dia eu ouvi uma mulher com visão de tudo que é tipo de anjo. Anjo carpinteiro.